Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje a gente preparou uma imersão de altíssimo rendimento, pensada exatamente para quem está se preparando para provas e concursos exigentes. O nosso foco aqui é o Decreto-Lei 1001, o Código Penal Militar. Mais especificamente, a gente vai destrinchar a parte geral, cobrindo os títulos 5 ao 8. O grande diferencial dessa nossa análise é mapear todas aquelas atualizações cruciais que vieram com a Lei 14.688 de 2023. Essas mudanças recentes são prato cheio para as bancas examinadoras e dominar cada detalhe é o que vai garantir pontos preciosos na hora da prova. E para estruturar bem as anotações, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. 1. Suspensão condicional da pena. 2. Regras de revogação. 3. Medidas de segurança militares. 4. Causas extintivas da punibilidade. 5. Prazos e regras de prescrição. E 6. A reabilitação criminal. Vamos lá! Seção 1. Suspensão condicional da pena. Bom, vamos direto ao ponto e começar pelo nosso primeiro grande tópico estrutural. O famoso sursis militar. Basicamente, ele é uma alternativa direta ao encarceramento. Trata-se na prática da suspensão condicional da execução de uma pena privativa de liberdade. A regra de ouro aqui, que exige atenção total, é que essa pena não pode passar de 2 anos, tá? E para conceder esse benefício, o juiz avalia com uma lupa a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e até a personalidade de quem cometeu a infração. E olha só o impacto tremendo da Lei de 2023 no artigo 84. As bancas adoram brincar com essas linhas do tempo exatas, são armadilhas clássicas de prova. Hoje em dia, para as penas de reclusão, o período de suspensão varia de 3 a 5 anos, já para as penas de detenção, esse período vai de 2 a 4 anos. É vital ter essa distinção bem clara na cabeça para não cair em pegadinha fácil. Mas a legislação não parou por aí e trouxe uma exceção muito peculiar. Existe agora uma permissão para aplicar o benefício a penas privativas de liberdade de até 4 anos. E aí o período de suspensão se estende para 4 a 6 anos. Só que os requisitos são super restritos. O condenado precisa ter mais de 70 anos de idade, ou então é obrigatório comprovar razões de saúde bem específicas que justifiquem a suspensão. É uma novidade com altíssima chance de ser cobrada. Seção 2. Regras de revogação. Beleza, a gente viu como concede, mas é imperativo saber exatamente o que faz o agente perder esse benefício. A chave para mandar bem nas questões é separar muito bem a revogação obrigatória da facultativa. Na obrigatória, não tem conversa. O juiz é obrigado a revogar o benefício se houver condenação irrecorrível por crime doloso, seja na justiça militar ou na comum, ou se a pessoa não reparar o dano sem um motivo justo. Agora, na facultativa, o magistrado pode ou não revogar, dependendo do caso, se houver descumprimento de outras obrigações ou, e aqui vai um detalhe exclusivo da vida militar, se houver punição por infração disciplinar grave. Seção 3. Medidas de segurança militares. Mudando nosso foco lá para o título 6 agora, que trata das situações onde o Estado precisa intervir preventivamente. Dando uma visão geral bem rápida das medidas disponíveis, a gente tem a internação em manicômio judiciário para os inimputáveis. Mas repare num macete ótimo para memorizar. A regra de 1 ano mínimo. O exídio local exige pelo menos 1 ano. A proibição de frequentar determinados lugares, mínimo de 1 ano também. E a cassação da licença para dirigir veículos segue exatamente a mesma base de 1 ano no mínimo. Fixar essa repetição ajuda demais na hora da prova. E adivinha, a Lei 14.688 de 2023 aparece de novo com força total. Para os casos de inimputáveis que precisam de tratamento especial, a pena privativa de liberdade agora pode ser substituída por internação ou tratamento ambulatorial. E o detalhe de prova está nos números. O prazo mínimo para essa substituição é de 1 a 3 anos. O que levanta uma dúvida extremamente comum na prática forense e que despenca em concurso. Afinal, quando é que acontece a desinternação ou a liberação desse paciente do sistema preventivo? A resposta gira toda em torno do número 1. A liberação ou desinternação é sempre condicional. Começa um período de prova bem rígido de exatamente 1 ano. Se, antes do fim desse primeiro ano, a pessoa praticar qualquer ato que demonstre que a periculosidade continua, a liberação é revogada na hora e volta tudo para o estado de internação anterior. Seção 4. Causas extintivas da punibilidade. Seguindo em frente para o título 8, entramos no catálogo daquelas situações em que o Estado simplesmente perde o direito legal de punir. O que chama atenção aqui é o quanto o artigo 123 foi remodelado recentemente.
Causas como a morte do agente, prescrição, lei benéfica e ressarcimento no peculato culposo já são clássicas, todo mundo conhece. Mas as novidades são bem interessantes. A palavra graça foi adicionada formalmente ali junto com anistia e indulto. O perdão judicial também apareceu expresso agora. E muito cuidado com isso. A reabilitação foi totalmente retirada dessa lista específica, tá? Seção 5. Prazos e regras de prescrição. Vamos ver agora como funciona a matemática da coisa, entrando naquelas regrinhas lógicas de prazo prescricional. Dominar essa tabelinha de prescrição é absolutamente inegociável. Funciona como uma escadinha mesmo, ligando a pena máxima com o tempo para prescrever. Pena máxima acima de 12 anos prescreve em 20. Entre 8 e 12 anos, prescreve em 16. De 4 a 8, em 12 anos. De 2 a 4, a prescrição em 8 anos. E as de 1 a 2 anos prescrevem em 4 anos. Tem que ter isso na ponta da língua. E olha a atualização de 2023 brilhando de novo aqui com o número 3 em destaque. Antes, as penas menores que 1 ano prescreviam em 2. Mas agora, o texto atualizado do artigo 125 consolidou que penas máximas inferiores a 1 ano têm o prazo prescricional de exatos 3 anos. Outra coisa super importante é mapear o que zera esse relógio da prescrição. O passo 1 é o de praxe. A simples instauração do processo já interrompe a prescrição. Mas o passo 2 traz um ajuste bem moderno. A interrupção agora acontece pela sentença condenatória ou pelo acórdão condenatório recorríveis. Adicionar a palavra acórdão no texto resolveu uma baita dor de cabeça interpretativa sobre decisões de tribunais. Foi uma sacada muito inteligente do legislador. Seção 6. A reabilitação criminal. E assim a gente chega ao nosso último grande tópico. Como é que se limpa a ficha e os antecedentes depois de pagar a dívida com a justiça? Tudo começa com o número 5. Esse é o prazo firme e indiscutível de carência. É um hiato obrigatório de 5 anos, que tem que passar depois que a pena acaba, antes de sequer poder entrar com o pedido de reabilitação. E não é só esperar o tempo passar de braços cruzados, não. Durante essa janela de 5 anos, existem regras cumulativas rigorosas. Tem que ter mantido domicílio direto no país. Tem que demonstrar aquele bom comportamento constante, tanto em público quanto na vida privada. E a questão financeira? O dano causado pelo crime precisa ter sido ressarcido, a não ser que exista uma prova cabal e absoluta de que foi materialmente impossível pagar por isso. O que nos deixa com uma reflexão final excelente para fechar a análise. Com esse volume todo de atualizações da Lei 14.688, a gente percebe que o Código Penal Militar mantém sim aquela estrutura de rigor histórico inabalável. Mas agora ele abre um leque para contornos mais modernos de suspensão, tratamento e perdão judicial. Esse balanço fino entre a disciplina estrita e as novas garantias é o que deixa o direito militar tão fascinante. Guardar muito bem essas atualizações na cabeça com certeza vai fazer toda a diferença na hora da prova. Muito foco nos estudos e até a próxima!